Fala galera, vamos lá para mais um livro. O livro de hoje é o livro A Preguiça, do padre Francisco Fausto. É um livro bem pequeno, ele tem 56 páginas, mas é um livro muito bom. E vamos lá falar sobre a preguiça hoje, né? Quando eu falo de uma pessoa preguiçosa, imagino que a imagem que vocês devam ter, né? A imagem lá do pecado capital, de alguém deitado no sofá, aí já une outro pecado capital, né, com a gula, cheio de comida ao redor, enfim. Enfim, mas hoje a gente vai ver que a preguiça, é o que fala esse livro, né? Muitas vezes ela se manifesta de uma outra maneira, ela tem uma outra cara. Não é só essa cara de alguém desleixado, solto, enfim, preguiçoso no sentido de não querer fazer as coisas, né? Mas ainda assim, a definição que o livro utiliza para a preguiça é que a preguiça ela é a resistência ao esforço e ao sacrifício. Então você não quer se sacrificar, então você quer ficar no seu conforto. Só que na vida não é assim, a gente não pode viver só assim, né? Mas uma definição um pouco mais profunda da preguiça é que o preguiçoso, ele, ele vive e faz as coisas não pelo bem da própria coisa, mas pela vantagem que ele vai obter a respeito daquilo. Por exemplo, vamos supor uma situação onde você tem uma pessoa que tem que lavar a louça. Terminou o almoço, designado a lavar a louça. Em vez dela ir lavar a louça pelo bem que seria para casa, ter as louças limpas, tudo mais, ela vai divagando aquilo porque ela não obtém bem nenhum, vantagem nenhuma naquilo, né? Nenhuma. Então, o preguiçoso ele tende a fazer as coisas pela vantagem que ele obtém fazendo aquela coisa. Só que na verdade isso é completamente egoísta, né? Porque o, assim, o amor é você fazer as coisas sem obter bem nenhum. Então, a gente vê que o preguiçoso ele está linkado com o egoísta, né? Uma outra coisa que o livro traz pra gente é que o preguiçoso ele tem uma certa ambição pelo se reter, né? Pela mediocridade. Tem uma ambição por fazer o mínimo das coisas. Só que isso não é uma atitude magnânima, né? Você vê que as virtudes elas estão todas conectadas. Então, ó, uma coisa que ele fala pra gente, só um minuto. Pronto. Uma coisa que o livro traz pra gente é que o homem ele não se esvazia das coisas, da vida, da própria vida, por ter se sacrificado, mas justamente pelo contrário, por ter se poupado das coisas, né? Acho que grande maioria de nós já experimentou algum dia onde a gente não fez absolutamente nada e se sentiu completamente vazio no final do dia. Tipo, caracas, que bosta, não fiz nada hoje. Muito ruim isso, enfim. Então, é essa sensação. E, por outro lado, também nós já devemos ter passado um dia completamente ativos, fazendo muita coisa. E no final do dia nós nos sentimos descansados, em algum grau, em alguma medida, porque sentimos que fizemos algo bom, né? É, O preguiçoso, uma coisa que você pode observar nele, as pessoas preguiçosas, elas têm uma justificativa para tudo. Para todas as coisas que você precisa delas, precisa ali da disposição, elas têm uma justificativa. Por que elas não fizeram, por que elas vão fazer depois, enfim. Preguiça e justificativa. Então, na verdade, isso traz pra gente o seguinte. A gente pode até lançar uma desculpa para alguém ali porque a gente não quer fazer aquele negócio, tá com preguiça, e a pessoa acolher. Mas quando a gente trata com Deus sobre isso, Deus ele não acolhe as nossas desculpas. Por quê? Porque Deus ele conhece a verdade do nosso coração, e sabe que muitas vezes a nossa desculpa de não posso fazer isso, na verdade eu não quero. Mais uma vez uma atitude egoísta, né? Então, a gente precisa ter sempre a consciência de, caramba, com as pessoas, né? Isso aqui que eu tô, essa desculpa que eu tô dando é porque eu não podia ou porque eu não queria, né? Isso é muito sincero consigo mesmo, né? Como eu disse, as virtudes elas estão muito conectadas. Você precisa ser sincero consigo, com Deus, com os outros, para poder perceber um negócio desse, né? Uma pessoa que ela é apaixonada, uma pessoa que ela ama, pronto, definição de apaixonado. Ela cria tempo, ela inventa tempo, ela se desgasta ali, não busca interesse próprio, enfim. Isso é pessoa não preguiçosa, né? Pessoa que ama. Então, aqui ele coloca umas definições que eu acho que eu vou só comentar por alto, né? Que fala que o preguiçoso, na verdade, ele pode ser um cara muito bem organizado, bem ordenado. Aí você fala, mas como assim? Mas é porque o preguiçoso, ele quer reduzir o esforço dele, né? Então ele consegue ter uma rotina bem regrada. Só que o problema é que a rotina regrada dele, às vezes ela se fecha em si mesmo.
Por que que a gente deve ter uma rotina regrada? Porque a gente quer poder utilizar o nosso tempo da melhor maneira e tudo mais, mas que o nosso tempo seja para o outro, muitas vezes. E existem muitos preguiçosos que têm uma rotina regrada, uma pessoa que faz muita coisa, mas que faz tudo por si próprio, que faz tudo de maneira milimétrica. Eu digo até no sentido assim, vamos supor que alguém vai para o trabalho, academia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas se você pede para essa pessoa tirar, andar uma vírgula para a esquerda ou para a direita nesse caminho dela, essa pessoa claramente mostra que fica insatisfeita ali, manifesta um desgosto por aquilo, enfim, e o livro ele caracteriza essas pessoas como pessoas preguiçosas. E ele chama essa ordem que essas pessoas têm de ordem defensiva, né? É como eu disse, é a ordem da pessoa que quer fazer só o mínimo das coisas. Quer fazer só aquilo que não vai amar, né? Não vai calcular, pronto. O amor, ele não sabe calcular, né? Essas pessoas, elas calculam até demais. Enfim, e ele fala que o certo é a gente ter uma ordem oblativa, uma ordem de doação para o próximo. Nesse processo, os preguiçosos, eles podem colocar algumas máscaras, né? Para que não vejam na rosto deles direto, assim, cara, mas essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa pode colocar uma máscara. E aí, uma das máscaras que surge é a máscara do cansaço. Que é o quê? Aquela pessoa, ela é preguiçosa? Não, na verdade não, ela só tá cansada. Isso é muito comum, muito comum. Eu tenho certeza que você consegue pensar em algumas pessoas, ou você mesmo, né? Que tem essa característica de ter uma preguiça, só que você não chama aquilo de preguiça, chama aquilo de cansaço. É o exemplo do cara que trabalha demais. O cara que trabalha demais, ele pode ser preguiçoso. E aí, isso aqui, em vez de você ver a máscara da preguiça, você vai ver o quê? Você vê a laboriosidade dele, você vai ver o quanto que ele se esforça, a ordem dele. E aí, no fundo, o cansaço. Você vai olhar e falar, cara, esse cara tá cansado, não tá preguiçoso. Isso é uma baita reflexão, né? Pra você pensar, né? Durante o ano, eu mesmo falei muitas vezes, cara, eu tô muito cansado. Quando, na verdade, aquele cansaço ali, no fundo, podia ser uma preguiça de fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Ah, por que que você não estuda? Ah, por que que você não lê? Ah, por que que você não faz tal coisa? Ah, por que que você não, sei lá, vai pra academia, sei lá. Ah, tô cansado. Na verdade, você tá com preguiça. Não, na verdade, não sempre, né? Você tá cansado mesmo. Mas, em alguns momentos, é uma boa reflexão. Uma outra máscara que pode ser colocada sobre a cara do preguiçoso é a máscara dos bons desejos. O que que é isso? A pessoa que tenta. É... Na verdade, bom, a preguiça é não querer ter o sacrifício. Ela não quer se esforçar, mas ela coloca aquele não esforço dela como, ah, mas eu não tenho as condições ideais para começar a fazer esse negócio. Se eu tivesse as condições ideais para fazer isso, aquilo, eu estaria fazendo, né? A pessoa que muitas vezes quer começar um empreendimento, um novo projeto, mas ela não começa por preguiça, mas chama isso de, não, estou organizando ainda para fazer da melhor maneira e tudo mais. Enfim, esse é o preguiçoso, disfarçado de bonzinho, o cara que é um bom, busca começar direito. Claro, uma outra coisa é ser prudente, né? Você começar com sabendo que vai terminar e tudo mais, né? Tem uma frase do Dom Rafael que ele fala o seguinte: aquele que demora a começar alguma coisa geralmente não termina ela. Isso em outras palavras, né? Mas então, essa é uma boa reflexão para esses preguiçosos que têm essa máscara do bom, dos bons desejos, né? Que é, será que essa pessoa está demorando demais para começar? Será que não é porque ela não, não quer fazer e provavelmente ela não termine? Enfim, uma análise. Tá, então vamos lá. Aqui a gente traz o defeito, né? A preguiça. Mas, como toda como todo defeito dominante, assim, a gente tem uma virtude análoga não, perdão, oposta. Que é a virtude que vai curar essa doença aqui, né? Caramba, eu não tinha reparado a capa desse livro. Isso aqui, agora que eu vi. Engraçado, eu não tinha parado pra ver. Isso aqui é uma obra surrealista, eu acho que do Salvador Dalí. Onde as coisas estão derretendo. Eu não vou saber olhar por quê, dizer por quê, fazer uma análise da obra. Mas eu sugiro que vocês vejam, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com a preguiça. Depois desse vídeo aqui, eu vou dar uma olhada, ver qual é a explicação de cada elemento aqui da obra. Enfim, curioso, aleatório. Enfim, qual é a virtude que resolve o problema da preguiça? A virtude é o amor, tô brincando, né? O amor está em todas as virtudes. Mas é porque eu falei que o preguiçoso é egoísta, né? Então o amor resolveria. Só que o amor se manifesta em uma virtude específica chamada diligência. O que é isso? A diligência, ela
vem do não sei o que chamado diligere, que significa amar. Então, no fundo eu falei zoando, mas é isso mesmo. Então aquele que ama, ele não é preguiçoso. E o que ama não calcula, o que ama não busca interesse próprio, o que ama não busca vantagem, que é tudo o que o preguiçoso faz, né? O que ama não resiste ao sacrifício, né? Você vê Cristo na cruz, enfim, que é beija a cruz e tudo mais, então, enfim. E características que você vê numa pessoa que ela é diligente, né? Carinho, muito carinho, cuidado, zelo, afeto, detalhe, alegria, a pessoa que tá lá fazendo as coisas, mas se alegrando, e aí eu tenho certeza que você consegue pensar em pessoas diligentes também. E prontidão. Prontidão não é pressa, é a pessoa que está sempre disponível ali para amar. Acho que é isso. Quando eu peço para você imaginar uma imagem de um preguiçoso, a gente viu lá no início que é a pessoa que fica jogada lá no sofá, enfim, tem essa imagem meio padrão, pelo menos na minha cabeça, no meu imaginário. Então, se eu pedir para você descrever uma pessoa que ela é anti-preguiçosa, você pode tender a pensar numa pessoa que faz o quê? Que não está sentado no sofá, mas que está fazendo alguma coisa ali, ali, ali. Só que hoje, depois da definição que eu te dei aí sobre ordem defensiva, você pode perceber que o preguiçoso, na verdade, ele não é só aquele que está no sofá, mas ele pode ser um cara que faz muita coisa, né? Ele pode estar ali. E aí uma coisa que o livro traz pra gente é que é mais fácil você encontrar pessoas agitadas entre os preguiçosos do que entre os diligentes. Então, o diligente ele está mais perto da calma. É uma coisa bem, bem direta. Assim. O diligente ele está mais perto da calma. Como eu falei, você consegue pensar em pessoas que são diligentes, né? Que são contrárias de preguiçosas. E elas têm uma tendência de não ser pessoas ativas demais, assim, fazer um milhão de coisas, mas são pessoas reflexivas, que pensam, que meditam ali, que fazem as coisas com carinho, amor. Parece que o tempo passa até mais devagar para essas pessoas, né? Eu penso em diversos exemplos aqui na minha família, enfim, pessoas que servem, pô, estamos no Natal aí, então, certamente você viu uma pessoa lá que fez a ceia toda, cuidou de tudo, uma pessoa bem diligente, então. E muitas vezes ela tinha um semblante assim bem, bem roça, bem paz. Enfim. Então, ó, a diligência ela tá mais perto do devagar e a preguiça ela tá mais perto do depressa. Pronto, se você colocar isso na sua cabeça, você vai explodir. Isso foi o que ficou no livro na minha cabeça, que eu fiquei, caracas, que negócio profundo isso, né? Se você analisar pessoas no mundo ao seu redor que fazem, que correm demais, elas estão mais próximas da preguiça do que da diligência. E se você olhar pessoas que correm de menos, não pessoas que são estáticas, mas que fazem as coisas com mais calma, elas estão mais próximas do amor, da diligência do que da preguiça, né? Nossa vida só é propriamente humana se acalma. Isso aqui é uma frase que você pode meditar muito bem, né? Isso é uma frase do livro, óbvio. Mas que a vida humana, ela traz consigo a calma. Provavelmente nos momentos onde a gente mais se identificou com um sentido maior de vida, foi provavelmente no momento mais calmo do que no momento mais barulhento, né? Muito bom. A mão que segura as rédeas da atividade é a reflexão. Então, o que vai fazer com que você não simplesmente saia fazendo muitas coisas? É a reflexão. É uma pergunta muito simples. Muito simples. Por que que eu faço o que eu faço? Essa pergunta é muito difícil de responder, tá? Mas assim, quando você faz as atividades, né? Você simplesmente se perguntar o porquê você faz. Lá atrás eu dei o exemplo da louça, né? Imagina que você está lavando a louça e você simplesmente se faz a seguinte pergunta: por que que eu faço isso? Se você não faz isso, você provavelmente está agindo de maneira preguiçosa. Agora, se você reflete, caramba, pô, eu faço isso porque eu quero bem da minha família, quero fazer bem para minha mãe, enfim, para meu pai. Eles vão pegar isso aqui e tal, poder utilizar e vão poder contar comigo na próxima vez, enfim, não sei o que, vão ficar bem, poder ter mais tempo para ele. Enfim, tudo isso, a reflexão, ela traz consigo o amor, né? Ela traz de volta o amor. Então, é um antídoto, né? Um antídoto para a preguiça é a diligência, né? Mas como ser diligente? O primeiro passo é esse: refletir nas próprias ações, refletir naquilo que você faz. Porque a preguiça ela não deixa a gente pensar. Pronto, é isso. A preguiça ela faz com que a gente fique em si mesmado, preso nos próprios pensamentos,
sem refletir de maneira externa, né? Onde, como eu falei, todos nós já vivemos um momento de preguiça. Preguiça mesmo. Caramba, não queria fazer isso de jeito nenhum. Seu olhar tá voltado para si e não para os outros que serão alcançados com aquilo que você tem que fazer, né? Porque em algum grau as ações que você faz, elas tocam a vida do outro, né? Enfim, o diligente ele ama o antes e detesta o depois. Depois tem mais a ver com a preguiça do que o antes, né? De se adiantar, porque o amor ele sempre se antecipa. Enfim, e aí para fechar esse vídeo, essa resenha, esse livro, essas reflexões todas sobre esse pequeniníssimo livro, mas muito bom, é o seguinte: basta uma pequena preguiça para que a gente possa desandar o nosso dia inteiro. Se você tem preguiça de levantar, por qualquer motivo que seja, sei lá, dá preguiça, né? Você pode desandar o seu dia inteiro ali. Simples fato de não levantar na hora, você já começa uma espiral negativa ali de eventos um atrás do outro. Aí você não levanta bem, aí você toma café correndo, você chega no trabalho bravo, aí você já não consegue sentar direito porque você já não começou bem. Então, a pequena preguiça é suficiente para acabar com todo o resto. Assim como o pequeno gesto de amor, direto, assim, reto, rápido, pode fazer com que a gente possa ter um dia mais acertado. Beleza? Enfim, galera, esse vídeo de hoje ele ficou bem reflexivo, né? Eu acho que isso é assim, eu falo pra vocês, mas eu falo pra mim também. Então é isso. Nós estamos no dia 28/12. Faltam pouquíssimos dias pra acabar, mas eu tenho fé que eu vou conseguir terminar os 25 livros. Eu sei que nos vídeos a gente não chegou lá ainda, mas eu ainda pretendo terminar tudo até o dia 31. Beleza? Então é isso. Nota final do livro, eu colocaria 8/10. Um ótimo livro, muito bom, um livro muito reflexivo. Recomendo para todo mundo, não só para os que reconhecem a preguiça em si mesmo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, até a próxima.